Gente, vamos ler a palavra do Senhor nessa noite. Quero convidar você a abrir aí a sua Bíblia comigo, por favor, na carta de Paulo aos Efésios. Vamos lá? Efésios, nós vamos ler capítulo 6. Hoje pela manhã, inclusive, até reforço aí para a igreja, compartilhei uma palavra também nesse capítulo, uma palavra diferente da palavra dessa noite, e eu gostaria muito que toda a igreja pudesse assistir a palavra que foi pregada hoje pela manhã. Falamos sobre o tema, a necessidade da oração, e foi uma palavra muito enriquecedora para a nossa vida, e eu gostaria muito que vocês também pudessem estar assistindo essa palavra, você que não pôde estar conosco nessa manhã. E agora à noite nós vamos ler outro trecho do capítulo 6, para refletirmos na palavra do Senhor dessa noite. Deixa eu só abrir aqui a minha Bíblia aqui para fazermos a leitura juntos. Efésios capítulo 6, versículo 10, vamos lá? Efésios capítulo 6, nós vamos ler aí do 10 até o 13, leitura da palavra do Senhor, e que essa palavra possa te abençoar nessa noite, em nome de Jesus. Todos acharam aí? Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Vamos lá, a palavra do Senhor então diz assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vamos ler juntos o versículo 10? Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Leitura da palavra do Senhor. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Você já orou pela minha vida, eu quero orar agora por todos nós, e que o Senhor fale conosco. Senhor, muito obrigado pela palavra lida, obrigado pela tua igreja que nesse momento vai receber a tua palavra, Senhor. Obrigado pelos discípulos que assistirão também pela internet. Senhor, que essa palavra possa ecoar e abençoar, Senhor, cada coração. Abra os nossos olhos, Senhor, para aquilo que precisamos estar atentos. Senhor, que essa palavra possa trazer alinhamento, crescimento, fortalecimento. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, essa é uma palavra importante. Antes de dividir com vocês o tema da mensagem, eu quero falar sobre o contexto da carta aos Efésios. A carta aos Efésios é escrita para a igreja de Éfeso, uma igreja que tinha uma importância enorme nos primeiros anos da igreja primitiva, da igreja do Senhor. Os Efésios tiveram a oportunidade de ter lideranças muito especiais. Passou por Éfeso o apóstolo Paulo, passou por Éfeso Timóteo, e também alguns teólogos apontam que o apóstolo João, na sua velhice, também foi uma liderança em Éfeso. Éfeso é uma igreja que tem uma característica bem interessante. Muitos textos da palavra do Senhor falam sobre essa igreja. Você encontra aí capítulos no livro de Atos que falam sobre a igreja de Éfeso. Nós temos a carta aos Efésios, e nós temos também lá em Apocalipse, uma das cartas às 7 igrejas é dirigida à igreja de Éfeso também. E a gente encontra então referências sobre isso. Uma igreja importante. E eu falava aqui hoje pela manhã o seguinte, que essa igreja, ela enfrentava uma dificuldade, Vitória, quando recebe essa carta que nós acabamos de ler. A igreja de Éfeso passava por um momento de medo, por um momento de ameaças. A igreja de Éfeso estava passando por uma tribulação bastante complicada. E muitos irmãos saíram da feitiçaria,
ao se converterem à fé cristã. Ou seja, grande parte daquela igreja, Márcio, era formada por ex-feiticeiros, por pessoas que mexiam com magia. E depois de passado algum tempo aquelas pessoas estavam enfrentando tribulação espiritual, porque muitos deles estavam com medo de caírem novamente nas antigas ciladas, nas antigas prisões. E aí então a gente chega agora à carta aos Efésios, em que o apóstolo Paulo escreve, Leandro, para aquela igreja vencer o seu medo, para aquela igreja vencer as intimidações do inferno, e para a glória do Senhor, essa carta está também em nossas mãos, para que hoje também, Larissa, para que hoje também, Edmilson, nós possamos vencer os medos, vencer os ataques do inferno e continuar firmes para a glória do nosso Deus. E a palavra dessa noite, o tema da mensagem é as setas malignas e a batalha da mente. Tema da mensagem dessa noite: as setas malignas e a batalha da mente. Quem conhece sabe, já estamos aqui há 5 anos caminhando juntos. Nós precisamos tomar um cuidado muito importante, Tiago, quando vamos tratar o tema da batalha espiritual. Batalha espiritual é um tema importante para todos nós, e existem 2 problemas que a gente tem que se afastar para tratarmos esse assunto de uma maneira bíblica e responsável. A primeira coisa é não ignorar que existe batalha espiritual. Por conta de muitas coisas que são faladas e, infelizmente, muitas besteiras, muitas pessoas acabam caindo no engano Adalé de achar que batalha espiritual não existe. Essas coisas aí é invenção de neopentecostal, é invenção dessa galera que quer vender livro, de gente que fala que teve sonho com um monte de coisa que na verdade não teve, e aí essa galera fala, isso aí não existe, batalha espiritual não existe. Isso é um problema, porque existe, é bíblico, a palavra acabou de nos falar sobre esse assunto. Só que o outro problema, Carla, é quando a gente lida com a batalha espiritual também, inventando coisas. Uma vez, na minha infância, eu lembro que a minha mãe tinha um livro, eu não me recordo agora o nome do livro, mas eu lembro que ele vinha acompanhado de um CD. Ai, meus irmãos, aí eu vou segurar, vou tentar contar essa história para vocês aqui. E aí eu lembro que eu morria de medo daquele abençoado, daquele CD, que a irmã ia contando as histórias, e ela colocou um fundo de terror ali na faixa ali, e aí o Rogério, ela ia contando, e ela falava o nome das entidades, aí falava, e a entidade entrava não sei aonde, e ela passava, meu irmão, minha mãe colocava aquilo, eu dava um jeito de sair de casa, que eu morria de medo daquele negócio. E aí uma vez eu fui pegar para ler o livro daquela autora, e eu lembro que eu ia lendo aqueles negócios, e minha mãe ainda colocava mais medo ainda, ela falou, não lê esse negócio não, que senão você vai entrar numa batalha espiritual aí. Aí eu lembro que um dia, eu peguei escondido para ler, li um pouquinho, larguei de lado, falei, não, senão o diabo vai vir me atacar, né? Eu morria de medo daqueles negócios. E eu lembro que depois de passado um tempo, eu tive a oportunidade de rever aquele livro, aquela obra, e infelizmente, trata-se de uma obra com muitos exageros antibíblicos, inclusive, sobre o tema da batalha espiritual. Temos que tomar cuidado. Ignorar que a batalha espiritual existe vai nos deixar, Maurício, vulneráveis. Por outro lado, ficar aí caindo em um monte de invenção sobre batalha espiritual vai deixar a gente medroso. Tem gente que tem medo, pasmem, de evangelizar pessoas, porque acham que se falar de Jesus para alguém, o diabo vai vir com tudo para cima da pessoa, vai colocar ela de cama e tudo, porque ela acha que, não, se eu falar de Jesus para alguém, os demônios vão vir tudo para cima de mim, não sei o quê. Gente, a gente tem que ter uma visão bíblica sobre batalha espiritual, e a primeira coisa sobre visão bíblica de batalha espiritual é o seguinte: nós somos o povo de Deus, nós somos o povo do Senhor. A palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Não devemos ter medo de demônio, não devemos ter medo do inferno, das trevas, dos ataques malignos, porque a palavra do Senhor nos dá a direção, irmã Graça, como vencer essas coisas. Então eu quero começar essa palavra destacando isso: crente não tem medo, crente
enfrenta no poder do Senhor. Cristãos enfrentam no poder do Senhor e vence para a glória do Senhor, porque nós somos o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Nós somos o povo de Deus. E aí então eu quero entrar nesse tema com vocês e falar então sobre isso, as setas malignas e a batalha da mente. Primeira coisa que eu quero destacar nessa palavra, sobre batalha espiritual, sobre enfrentar essas coisas na nossa vida, primeira coisa que nós precisamos aprender precisamos ser fortalecidos, precisamos ser fortalecidos. E aí eu quero ler com você o versículo número 10, da palavra que lemos aqui nessa noite, que vai dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeira coisa então dessa palavra é que precisamos ser fortalecidos. Tiago, para enfrentar as batalhas espirituais nessa vida, precisamos fortalecer a nossa vida da maneira correta. Não adianta eu achar que vou vencer as batalhas espirituais, Edgar, ignorando esse primeiro passo. Precisamos nos fortalecer constantemente no Senhor. Eu falei aqui, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo que caminha de glória em glória. Nós somos o povo, a igreja amada do Senhor. Mas a igreja recebe uma responsabilidade de se fortalecer no Senhor. Para entendermos bem a dinâmica da nossa vida com Deus, podemos utilizar como referência outras áreas da nossa vida para entendermos bem. E eu trago aqui um exemplo para vocês sobre saúde física, exercícios físicos. Para termos uma boa saúde física, precisamos diariamente cuidar do nosso corpo, através de uma boa alimentação e exercícios físicos, não é, Gabriela? Falei alguma besteira? Está correto, né? Então, se eu quiser cuidar do meu corpo, não adianta eu ir lá no espaço Herbalife da Gabriela, lá na rua Tirol, pega depois a informação aí com ela. Não adianta eu ir lá e falar assim: Gabriela, me passa uma receita aí, top. Aí ela vai preparar para você uma receita top lá, para você ficar fortão, você ficar fortuna, ficar bem. Ela vai passar uma receita maravilhosa, ela vai passar uma orientação de exercícios físicos. Aí o Tiago vai lá, pega o papel e ele fala assim: eu vou entrar na primeira academia que eu ver e eu vou seguir a risca que a Gabriela falou. Aí o Tiago vai lá, dá o nome na academia, ele passa no hortifruti, sai com 6 sacolas de legumes, verduras e frutas, chega em casa, e aí o primeiro dia ele arrebenta, ele chega lá, faz tudo direitinho, se exercita, come direitinho. Terça-feira vai o Tiago para o mercado. Ele não faz isso não, tá, gente? Ele entra no mercado, compra 10 pacotes de miojo, mas ele não faz isso não, tá? Compra 10 pacotes de miojo, e aí ele fala: não, hoje eu vou comer miojo, hoje eu vou descansar. E aí ele come miojo na terça, na quarta, na quinta. Adianta cuidar uma vez e esquecer depois? Não. E isso a gente pode usar como referência para a nossa vida espiritual. Para enfrentarmos as batalhas que estão diante de nós, precisamos cuidar diariamente da nossa saúde espiritual. Não adianta, Matias, eu buscar a Deus apenas uma vez na semana e nos outros 6 dias esquecer que Ele existe. Não adianta eu querer separar um tempo de qualidade com Deus uma vez por outra, quando dá vontade, quando eu consigo. Precisamos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Isso é diariamente, isso é hoje, amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo que vem novamente. É cultivar diariamente essa saúde espiritual. Para termos uma boa saúde emocional, nós precisamos também nos atentar a tudo que pode trazer enfermidades e o que pode fortalecer a nossa boa saúde. Para a nossa vida espiritual, a mesma coisa. Precisamos estar observando ali, Marlon, o que é que me afasta de Deus e o que é que me aproxima de Deus. Eu preciso estar atento na minha vida, Marcos, quem são as pessoas que me afastam do Senhor e as pessoas que me ajudam a me aproximar mais de Deus.
cuidado com influências de pessoas na vida de vocês, cuidado, porque pessoas, influências podem nos levar a tomar atitudes que vão nos enfraquecer espiritualmente sem a gente perceber. Às vezes a gente vai tomando traços de pessoas na nossa vida e a gente vai adotando manias, vai adotando atitudes que, sem a gente perceber, vai tornando o nosso coração cada vez menos ensinável, cada vez menos acessível ao Senhor, fechado, e isso vai, consequentemente, nos fazendo enfraquecer espiritualmente. A primeira coisa então que a gente aprende nesse texto é ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, é buscar ao Senhor diariamente, é entender que é no poder de Deus que nós enfrentamos batalhas que são de ordem espiritual, é com oração, é com jejum, é com busca séria do Senhor. A primeira coisa então que a gente aprende é isso, precisamos ser fortalecidos. E aí eu estava refletindo, antes de avançar para o segundo ponto da mensagem, e eu gostaria que junto comigo, você pensasse nessa noite, Douglas, Leandro, Igreja do Senhor aqui nesse lugar, o que é que nós temos feito para sermos fortalecidos espiritualmente na nossa vida? Temos nos dedicado a buscar ao Senhor diariamente dessa maneira mesmo? E isso é algo que a gente vem falando nesses últimos tempos e batendo nessa tecla. Saímos de um propósito aí de 50 dias, mas eu quero reenfatizar isso aqui com você. Para termos força espiritual, precisamos, Matias, fortalecer isso na nossa vida. A Odaléia pode ser uma mulher de oração maravilhosa, mas o Matias, como neto, também precisa ser um homem de oração maravilhoso. Nós devemos entender isso, que mesmo que tenhamos irmãos maravilhosos ao nosso redor, que oram, que jejuam, que buscam, nós também precisamos ser essas pessoas. Nós também precisamos fazer a nossa parte e nos fortalecer no Senhor. O grande problema é que às vezes a gente quer resolver problemas espirituais na nossa vida sem fortalecer a nossa vida espiritual diariamente. Busque fortalecer cada dia mais. Você concorda com isso? Amém? Você recebe essa palavra? Vamos avançando aí. Segunda coisa que eu quero destacar nessa palavra para nós: o dia que faz separação. E aí aqui eu quero dedicar um tempinho com você para nós conversarmos aqui. O dia que faz separação. Vem comigo no versículo 13, por favor. Versículo 13 de Efésios capítulo 6, que vai dizer assim: por isso, peguem toda a armadura de Deus agora, para que vocês possam resistir no dia mau. Para que vocês possam resistir no dia mau. O dia mau do versículo 13 é um verdadeiro dia de separação. O dia mau é o dia em que a árvore é sacudida e as folhas caem. O dia mau é o dia em que uns ficam pelo caminho e outros continuam. O dia mau vem para todos nós. O dia mau vem para a vida de todo mundo. É no dia mau que maduros e imaturos tomam rumos diferentes. É no dia mau que nós somos provados na nossa maturidade espiritual. O que é um exemplo de dia mau? Um exemplo de dia mau para nós é o dia de uma notícia difícil, por exemplo. É no dia que aquela notícia inesperada chega. É no dia que você recebe ali um comentário de alguém sobre algo que está acontecendo e aquilo abala suas estruturas, te sacode, te vira de ponta cabeça. O dia mau pode ser também um dia de perda. Você receber uma ligação e saber que alguém se foi, que determinada situação aconteceu e você perdeu algo importante na sua vida, pode ser um dia de perda. O dia mau pode ser também um dia de confronto, quando você está caminhando e você recebe um confronto da parte do Senhor, você recebe um confronto para te fazer crescer, uma exortação, algo que vai mexer com você. Um último exemplo, o dia mau pode ser um dia de decepção, quando alguém que não esperávamos
faz algo que acaba com a gente. O dia mal chega para todo mundo, Fernanda. O dia mal chega para todo mundo, Vanizinha. E repito, o dia mal é o dia que faz separação. E eu quero fazer um adendo aqui ainda. O dia mal é o dia, Rogério, que nós precisamos lembrar de todas as palavras que temos recebido na caminhada com Deus semanalmente. Todas as palavras que temos recebido do Senhor. No dia mal é o dia, cara, em que eu tenho que trazer tudo aquilo na minha cabeça para me lembrar o que Deus me ensinou até aqui para lidar com essa situação. Porque, amados, digo de novo, o dia mal vai sacudir tudo. O dia mal vai abalar todas as estruturas. O dia mal é um dia desafiador. Talvez você que está me ouvindo agora esteja vivendo um período, ou recentemente você tenha vivido um dia mal na sua vida. E é no dia mal que a gente tem que tomar a decisão mais importante: seguir com Deus ou ficar pelo caminho. Continuar vivendo com fidelidade ou ficar ali desanimado e cair e jogar os pontos. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, o que Deus tem para nós no dia mal é o que diz essa palavra, que vocês possam resistir no dia mal em nome de Jesus. Que nós possamos resistir nesse dia, porque eu repito, é o dia mal que vai provar para onde estão indo as sementes de cada palavra que você ouve, que você lê, que você recebe. É no dia mal, Larissa, que vai ficar evidente se eu sou a terra boa que recebe a semente, ou se a semente caiu entre espinhos ou pedras, ou ficou pelo caminho. É o dia mal que vai provar. E amados, olha, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, e assim, foi algo que eu estava pensando, e não sei se você vai concordar comigo, mas nós devemos viver preparados para esse dia chegar. Nós devemos viver preparados, porque nós vivemos cercados de seres humanos. Nós vivemos em ambientes onde coisas podem acontecer, coisas ruins podem acontecer, enfermidade chega para justos e para injustos, decepções chega para justos e para injustos. Nós que estamos aqui, e o que eu vou falar aqui agora é muito sério também, precisamos estar prontos para lidar com a decepção quando ela chegar na nossa família, no ambiente de amigos e até mesmo no ambiente de igreja. Nós precisamos calcar a nossa fé, fortalecer a nossa fé, para que, mesmo que eu enfrente uma dificuldade, um dia terrível na minha vida, Senhor, que o dia terrível não arranque as minhas raízes do chão, em nome de Jesus. Amados, essa tem que ser a nossa oração. A gente não pode esquecer de orar por isso, e não podemos nos esquecer que isso pode acontecer num determinado momento. Eu falava aqui hoje pela manhã sobre a necessidade da oração, e na nossa oração a gente tem que lembrar: Senhor, que em nome de Jesus o Senhor me dê maturidade para resistir, que o Senhor me dê maturidade para permanecer. É no dia mal que pessoas abandonam a Deus e outras permanecem. É no dia mal que uns avançam e outros ficam pelo caminho. Só permanece quem está enraizado de verdade. Só permanece quem se fortalece no Senhor verdadeiramente. E amados, nós precisamos nos atentar, precisamos estar ligados. No dia mal, o diabo usará dessas coisas para nos fazer ficar pelo caminho. E aí eu quero ler com você aqui no versículo 16, vem aqui comigo no versículo 16. A palavra do Senhor no versículo 16 vai dizer assim: segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Ou, dependendo da sua tradução, setas do maligno. Não sei como que está aí na sua tradução, mas dardos ou setas do maligno. Amados, esses dias eu estava me preparando para essa mensagem, aí geralmente eu faço umas pausas, porque eu gosto de assistir pregação. E aí eu estava assistindo uma pregação antiga, de um pregador que eu gosto muito, o pastor Hernandes Dias Lopes, e nessa pregação calhou dele fazer uma citação sobre o que eu estava preparando para falar com vocês, e eu quero trazer aqui a ilustração que ele conta naquela mensagem. E ele estava falando sobre justamente setas malignas, porque amados, no dia mal, a gente tem que estar atento para o seguinte aqui, Gabi, no dia mal, a gente tem uma perda, vou usar o exemplo da perda.
E aí naquela perda, naquela situação ruim que acontece, o inimigo não perde tempo. Se tem uma coisa que a gente não pode se esquecer, é que o diabo é muito astuto. O diabo, como diz aí, né, na gíria do futebol, o diabo é liso demais, né? Ele não perde tempo, ele está ali ligado. A palavra diz que ele está de redor bramando como um leão, né, buscando a quem tragar. O diabo fica igual o tubarão na água, esperando o sinal de sangue para atacar. E no dia mau, é uma excelente oportunidade, Edmilson, para ele tentar bagunçar com a gente, E aí o pastor Hernandes Dias Lopes estava falando o seguinte: você já notou que de vez em quando vem uns pensamentos estranhos na nossa mente? Já reparou isso? Vamos lá, um belo dia está lá a Andréia lavando louça, e a Andréia está num dia bom, está lá abençoado, louvorzinho tocando e tal. Aí o dia está tão abençoado que o Tiago e a Fernanda estão lá ajudando também, secando a louça, ajudando a lavar, guardando a louça. E aí do nada vem um pensamento. E aí aquele pensamento vem trazer um sentimento assim, você fala: caramba, por que eu estou me sentindo assim? Por que de repente a tristeza entrou no meu coração? De repente aquele pensamento traz um sentimento ruim, uma sensação ruim, e aí aquilo vai gerando coisas complicadas, e aí, como eu falei, né, levam a sentimentos ruins, conclusões ruins, desejos ruins. De repente é um pensamento ali que, aí a Andréia lembra e fala assim: por que o Tiago falou daquele jeito comigo? E aí aquele pensamento fica, e aí vai remoendo dentro da gente, remoendo. Ou de repente você está num dia legal ali na sua vida e vem uma tristeza, um sentimento de desânimo, sabe, vontade de largar tudo, e aí aquilo que é importante na sua vida parece que perde o significado, sabe? Você olha assim e fala: cara, por que eu ainda estou insistindo nisso? Por que eu ainda estou tentando fazer as coisas desse jeito? E aí aquele pensamento vai bagunçando você, e aí você começa a pensar: eu vou largar de mão tal coisa, quer saber, eu vou fazer agora desse jeito aqui, e aquele pensamento mexe, e aí ele segue, né, falando o seguinte: é justamente esse tipo de pensamento que a Bíblia vai chamar de dardos inflamados do maligno. O que seriam esses dardos? Umas lanças, umas setas que são atiradas para fincar, e a palavra vai comparar isso aos ataques do diabo, Vanizinha. O diabo tenta cravejar na nossa mente pensamentos que não vêm de Deus, pensamentos que vêm do inferno para atrapalhar a sua caminhada, e aquele pensamento começa a te inflamar, começa a te adoecer, e aí a palavra vai nos mostrar como lidar com esses pensamentos. Como que eu lido, pastor, quando isso vem sobre a minha vida? A palavra vai dizer: use o escudo da fé, com o qual você poderá apagar os dardos inflamados do maligno. Como assim? Vamos lá, dar um exemplo aqui. Começa a vir pensamentos que não é o que você pensa, que os dardos do maligno, quando vem, Carla, a gente começa a pensar coisa que não é o que a gente pensa realmente. Outra coisa que acontece, Douglas, não é o que você crê, você começa a questionar coisa que você sabe que não é o que você acredita. Uma outra coisa ali, não é o que você quer, Edgar, e aí aquele desejo vem, mas não é o que você quer realmente, não é o que você deseja, e aí você se defende. Nos defendemos dessas coisas com o escudo da fé. Quando esse pensamento vem, você declara: não é isso que eu creio, não é isso que a palavra de Deus ensina, e não é isso que Deus quer para mim. Satanás bate em retirada em nome de Jesus. Nós apagamos os dardos inflamados, os pensamentos do inferno, declarando o que a gente crê, Quando vier esses pensamentos questionando a obra que Deus está fazendo na tua vida, você vai declarar: Satanás bate em retirada em nome de Jesus, porque Deus tem trabalhado na minha vida e Ele é fiel e poderoso para concluir o que Ele está fazendo. Deus é poderoso para continuar me guardando, Deus é poderoso para continuar fazendo o que Ele tem para fazer na minha vida. Eu não vou voltar atrás,
você declara com aquilo que você crê, você declara com a palavra, vem um pensamento, um sentimento de que você não vai conseguir, e aí você declara, maior é aquele que me chamou, aquele que chamou é poderoso para continuar conduzindo, para continuar levando, ele não desiste no meio do caminho, e nós também não desistiremos, declaramos com fé. É por isso que a gente tem que saber o que é que nós cremos, amado. O que é que nós cremos? Na escola dominical nós somos ensinados o que é a nossa fé. E na hora que essa seta maligna vier, você tem que declarar o que tu crê. O que você crê? Você está tomando uma atitude que Deus te direcionou. E aí vem a seta maligna. Vem a seta maligna e aí começa a gerar pensamento. Você fala assim, eu vou voltar atrás. Eu vou desistir do que está acontecendo. Só que aí com a fé você se defende dizendo o seguinte, Marcos, não vou desistir, foi Deus que me direcionou a fazer o que eu estou fazendo. Eu não vou desistir, foi Deus que me colocou aqui e eu vou continuar na posição que o Senhor requer de mim. A gente tem que entender que cristãos que se fortalecem no Senhor e na força do seu poder é quem empunham esse escudo e conseguem usar no dia mal. Eu vou dizer para você, no dia mal, esses pensamentos virão. Esses pensamentos virão. A gente conversa, Maurício, e é fato. As pessoas declaram, a gente ouve. Pastor, eu começo a pensar coisas e começa a vir sentimentos, começa a vir um monte de coisa. Se defenda com o escudo da fé, em nome de Jesus. O diabo usa dessas situações que acontecem conosco no dia mal para lançar dardos inflamados. O objetivo dos dardos é nos adoecer, nos fazer desistir de tudo que é de Deus para nós e nos aprisionar em mentiras que estão sendo cravadas na mente através desses dardos. Nós não podemos então abandonar, deixar de lado esse entendimento. Nós precisamos agir pelo que Deus nos ensina para lidar com os ataques mentirosos do diabo. Precisamos viver pela nossa fé. O propósito de Deus é nos fortalecer para não sermos pessoas que morrem espiritualmente no dia mal. Por isso, um conselho de amigo e pastor para você: no dia mal, cuide bem da sua mente. No dia mal, guarde o seu coração. A irmã Ana Carla, ela tem uma frase que ela cita nas ministrações dela aqui. Todas as vezes que ela ministra, ela fala: cuidado com a sua mente, porque o diabo gosta de usar ela como playground. É uma verdade. O inimigo começa o estrago na nossa mente, e é aqui que a gente tem que guardar, nos protegendo com a nossa fé. Terceiro e último ponto para fecharmos essa palavra dessa noite, sobre como superar, como permanecer de pé em meio às batalhas espirituais e às ciladas do diabo. Continuar de pé depois das batalhas. Continuar de pé depois das batalhas. E aí eu quero ler novamente com você o versículo 13, vamos lá? Versículo 13, a palavra do Senhor diz assim: por isso peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mal, e depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Terceiro e último ponto da mensagem: continuar de pé depois das batalhas. Quantos aqui já não passaram por essa experiência que eu vou falar aqui agora, né? Você entra, Márcio, numa batalha na sua vida e você resiste. Sabe aquela batalha que você vai igual Indiana Jones, né? Você vai pisando na lama, você vai atravessando, e aí você vai enfrentando, vai lançando por terra ali todo ataque investido do inferno contra a sua vida, e por fim, Tiago, ufa, venci. Deus foi comigo, vencemos a batalha. O propósito de Deus, Odaleia, não é nos fazer chegar só aqui. O Senhor quer que a gente continue daqui para frente também. Tem gente que depois das batalhas, tem gente não, todos nós, se não vigiarmos, depois das batalhas nós cairemos numa exaustão que pode nos fazer parar justamente depois de vencer. Tem gente que depois de vencer essas batalhas, acabam ficando esmorecidas, machucadas, e mesmo depois de vencer uma determinada situação, acabam caindo e ficando ali. Acabou de vencer. Eu estou lembrando agora de cena de filme, né? Estou lembrando aquele filme do Gladiador, né? E no final ele morre, né? Ele vence aquela última batalha e o coitado morre. Estou te dando spoiler, porque esse filme é antigo, pelo amor de Deus, né? Mas vai lembrando as cenas e serve para ilustrar. Amados, o propósito de Deus é vencer
e depois de vencer, continuar de pé. Continuar de pé. Amados, a gente não pode aceitar vencer uma determinada batalha e depois ficar remoendo as dores que nós enfrentamos naquela batalha. Você está entendendo o que eu estou falando? Não adianta a gente vencer, Larissa, uma determinada situação e depois de vencer, ao invés de celebrar e seguir em frente, a gente ficar preso àquilo que nos acorrentou no passado. Ai, Matias, eu me machuquei tanto naquela batalha, olha, eu saí tão fraturado, nosso inimigo tentou, ele me machucou. Amados, olha para as cicatrizes como testemunho, vai seguindo a tua caminhada e olha, ele tentou, mas ele não conseguiu, eu estou de pé e estou avançando para mais, eu vou seguindo, eu não vou ficar pelo caminho, que o propósito de Deus é vestir a armadura, vencer no dia mal, e depois de vencer, permanecer inabaláveis. Amados, viremos as páginas das feridas antigas em nome de Jesus. Se eu pudesse resumir essa palavra toda em uma frase, em um pequeno dizer, eu deixaria essa mensagem para você: supere as dores do passado e siga em frente em nome de Jesus. Segue em frente. O que Deus tem para você é o final do versículo 13 aqui: permaneça inabaláveis, depois de terem vencido tudo, permaneçam inabaláveis. Rogério, a gente tem que gravar essa palavra no nosso coração. Grava ela no teu coração. Eu vou lutar, eu vou enfrentar, o inimigo vai tentar e não vai conseguir, eu vou vencer e vou continuar de pé em nome de Jesus. Batalha espiritual, eu enfrento, venço e sigo de pé. Eu enfrento, venço e sigo de pé, e que essa dinâmica aconteça na nossa vida em nome de Jesus. Eu oro nessa noite, finalizando, para que todos nós possamos entender isso. Quero até citar aqui novamente o título dessa mensagem: as setas malignas são ataques, Gabriela, que o diabo lança contra a nossa mente, contra o nosso coração. No dia mal, ele pega, vamos imaginar aqui mais uma ilustração. Imagina a Karen que no dia mal o chão pega fogo na nossa vida, fica com vários focos de fogo ali. O diabo pega uma seta, passa naquele fogo do dia mal, daquilo que está nos preocupando, e taca na nossa mente. Ele tenta usar algo que estamos vivendo para nos fazer parar. Seta maligna na mente, no pensamento. Só que pela fé nós nos defendemos, vencemos o ataque do diabo e continuamos seguindo em frente. O propósito de Deus Vitória para a igreja do Senhor é que ela marche triunfante, que nós possamos ser o povo que crê no poder de Deus, em nome de Jesus, que os ataques não te paralisem, para a glória do Senhor, amém? Que o Senhor nos mantenha frutíferos e íntegros, em nome de Jesus.